aqui neste dia. Quero agradecer a Deus pelo nosso pastor. Muito obrigado, pastor. Pela vida do pastor que nos recebeu aqui. A vida dos pastores que nos confiou. Uma tarefa muito difícil para nós. Quero agradecer a Deus pelo nome de Tom, pelo nosso líder Jacó, pela vida de toda a liderança. Há um divisor de águas essa noite, dentro dessa casa. Por gentileza, meus irmãos, abram as nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo de número 42. Livro de Jó, capítulo de número 42. Eu tenho a costume de dizer, no início de cada ministração da nossa palavra, diz assim, que toda honra, que toda glória, que todo louvor nesta noite seja dada ao nome do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor. Eu já quero pedir antecipadamente aos jovens, no final desta mensagem, nós vamos render mais 1 minuto de glória a Deus aqui. O pastor permitiu que isso acontecesse. Glória ao Cordeiro de Deus. Livro de Jó, capítulo de número 42. Verso de número 2. A palavra do Senhor diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Irmãos, quando nós começamos a olhar para esse livro de Jó, eu começo a entender algumas coisas, eu começo a ouvir Deus nos falar algumas coisas, eu começo a entender nessa história algumas ações, um fato que acontece, um fato que aconteceu nesse livro. E diante desse fato, algumas ações são tomadas e algumas reações são vistas. Algumas reações são vistas. E diante dessas reações, dá para nós percebermos algumas coisas que se destacam nesse texto. Eu começo a perceber, olhando para cada um de nós, para cada face aqui, entender que identidades de pessoas, o que é identidade? Identidade é um conjunto que destaca aquela pessoa, é algo que destaca aquela pessoa no meio da multidão. Se eu olhar para o meu esposo, irmão Wellington, ele tem uma identidade que destaca ele de mim, e isso faz ele ser único. Quando eu olho para o irmão Ronaldo, eu vejo uma identidade no irmão Ronaldo que faz ele ser único. Então a identidade de pessoas são reveladas nesse texto, e é da identidade revelada no livro de Jó que eu quero meditar nesta noite, que eu quero entender que em mim alguma identidade revelada, alguma dessas características dessas pessoas, se são ligadas a mim para alguma coisa, essa narrativa tem efeito. E isso vai nos trazer algumas reações. Um fato que traz ações, e as ações da pessoa são reações vistas por todos. E eu quero entender que a minha reação aqui diante desse culto está sendo vista por vocês, e a reação nossa está sendo vista por alguém. A sua reação nessa noite, as nossas reações não são desapercebidas, elas estão sendo percebidas por uma autoridade maior, Glória a Deus, que tem poder e controle total da situação. Que autoridade é essa? Deus. Então eu começo a ver num fato que acontece na vida de um homem chamado Jó, que mora lá em Ur dos Caldeus. Este homem, ele é visto como uma pessoa distinta,
Ele é visto, os olhos de Deus olham para Jó. Os olhos de Deus olham para Jó e tem uma visão de Jó. Deus olha para Jó e vê Jó como uma pessoa. E quando Deus olha para a terra, Deus vê Jó em destaque. Deus vê Jó se destacando no meio de todos os seres que habitam na face da terra. E ele não se destaca apenas na frente da autoridade maior, ela se destaca também na frente do adversário. E o adversário, um dia, ele aparece diante de Deus, ele tinha um acesso livre, porque Deus, ele dá acesso e liberdade quanto ele tem vontade. Entenda, a nossa liberdade, o nosso acesso a Deus, ele é limitado por Deus. E Deus permitiu que este ser se apresentasse diante dele, dizendo, e ele fala assim, Deus olha para ele e fala assim, tu viste meu servo Jó? Eu estava rondando lá e percebi as ações de Jó. Eu percebi as reações dele no meio de tudo que ele tem. Eu percebi que ele tem, eu percebi que ele é. Eu percebi quem é Jó. Ele falou, mas Deus olha para ele e falou, olha, nenhum, tu não percebeste, porque quem conhece Jó sou eu. Quem conhece Jó sou eu. E eu digo que Jó é um homem reto e temente a Deus. Deus olha para Deus, o adversário olha para Deus e fala assim, olha Jó, você sabe, olha aqui Senhor, sabe por que ele está te adorando? Olha para ele. Olha na casa de Jó. Jó é cercado de bens. Jó é o maior empresário que há na humanidade até esse momento. Em todo o Oriente não tem um empresário que tenha mais bens financeiros do que Jó. Olha para ele. Aí o adversário fala para Deus, fala assim, olha, eu permito que algumas coisas aconteçam com Jó, mas eu vou dar um limite para ti. Tu pode tocar nos bens de Jó. Acontece um fato na terra e parte dos bens de Jó é ceifado. Ele volta e fala, sabe por quê? Ele ainda te adora? Porque ele tem filhos. Olha a família de Jó, é toda certinha. Olha lá o filho dele, a filha dele é uma missionária. Olha, a filha dele, ela anda reta e temente ao ti, Senhor. Tá tudo muito bem para Jó por enquanto. O Senhor não ama tudo dele, pode arrancar os filhos, pode tocar nos filhos. Eu conheço meu filho, eu conheço a história dele. E Deus permite que venha esse mesmo na estrutura familiar de Jó. E Jó ainda assim não vai. E diante desses fatos, o adversário não fica muito contente, aparece diante de Deus e fala assim, olha, você sabe por que ele ainda está te rendendo graça? Sabe por que ele ainda está te? Porque o corpo, a pele dele ainda tem saúde. Toca. Chagas malignas assolam a pele de Jó. Então, tudo que ele tem de aparente, tudo que ele tem de material, tudo que ele tem de estrutura, é tocada pelo adversário. E o adversário está imaginando que tem o controle da situação. E ele está imaginando que ele pode fazer ainda algumas coisas, que ele pode desviar o foco do ser humano, daquele servo de Deus, porque ele é servo. Nem todos podem ser chamados de servo. E eu começo a ver algumas reações e entender algumas coisas. Eu começo a ver que diante do fato que acontece com Jó, aquela notícia se espalha, porque notícia ruim é muito fácil de ir longe. É muito
notificador, poucos notificadores de notícia boa, mas aqueles de notícia ruim foram onde? Foram lá em Eliú. Para os amigos de Jó, a notícia chega lá. Quando a notícia chega lá, eles falam aos amigos de Jó, falam assim, não quero. Eu começo a entender, e a entender a identidade dos amigos. Sabe quando que nós começamos a entender a identidade das pessoas? A ver elas se destacar? É quando alguma coisa ruim acontece. Alguns estavam batendo palma. Ah tá, o livro não relata, mas tenho certeza que pessoas estavam falando, olha, aí não se levanta mais. Não levanta mais. Aí Deus traz os amigos de Jó para chorar junto com ele, porque Deus ainda permite que algumas pessoas se assentem conosco, e eles vêm, e eles ficam 7 dias em silêncio sem mencionar uma palavra. Aguentar o silêncio humano dá, mas Jó, ele não está enfrentando apenas o silêncio humano ali, ele está enfrentando o silêncio do seu Senhor, do Consolador de Deus, porque Deus nada notificou para ele o que iria fazer. E tem pessoas aqui que estão enfrentando o silêncio de Deus, enfrentando o silêncio de Deus, quieto, abatido, e vem pessoas que estão, e você, no momento de adversidade, sabe o que sobrou para você? Para Jó, sobrou um monturo, e é o que sobrou que está nas tuas mãos, é o que sobrou que você agarra. Mas Deus te deixou algum lugar sobrando para você. Deus sempre deixa um lugar sobrando para nós nos locomovermos. Haverá sempre um lugar para você se abrigar, ainda que aos olhos do ser humano seja monturo. Já falou, para eles é monturo, mas para Deus esse monturo, eu vou encontrar alguma coisa. No monturo Deus revela coisas, no monturo Deus traz revelações, no monturo nós encontramos algum abrigo. Glória a Deus. E o abrigo de Jó foi no monturo, e veio os amigos de Jó e fica 7 dias em silêncio. Mas um dado dia que a situação da coisa, eles falaram assim, olha, agora eu vou começar a dizer, nesses 7 dias eu comecei a entender o que está acontecendo com Jó, e eu vou começar a falar, e eu quero entender que esses amigos agora, eles começam a revelar a identidade que até agora eles estavam em silêncio. A identidade deles começa a se revelar quando as vozes saem da tua boca. Vozes vão sair da boca dos questionadores. O porquê dessa situação, o porquê dele, o porquê dela, por que Deus não tocou em Beltrano, por que Deus não tocou em Ciclano, por que Deus não tocou, por que Deus permitiu que ele passasse por isso. Eles começaram bem, e uma preocupação no coração de algumas pessoas quer começar bem, e eles começaram até bem, mas quando abriram a boca começou a se precipitar. Quando eles abrem a boca, eles falam com insensatez, com precipitação, e Deus está falando para você, há momento que é melhor esperar no silêncio, é ficar no melhor silêncio, a melhor resposta é o silêncio. A melhor resposta de Deus para Jó era o silêncio. Às vezes a melhor resposta para nós é o silêncio, mas eles resolveram falar. Não foram chamados para falar, mas resolveram falar. É difícil. Não foram chamados para falar, mas resolvem falar alguma coisa. E começaram a falar, e começaram a quebrar um silêncio sem permissão. Não quebre o silêncio sem a permissão de Deus. Aleluia. Não é para quebrar o silêncio sem a permissão de Deus. A hora que Deus mandar, você abre. Sabe por que eles não entendiam? Porque não eram servos, não eram
tinha autoridade para falar, mas estava falando. Tem muita gente falando sem ter autoridade da parte de Deus. Mas Deus manda falar para você assim: não questione. Não questione os fatos. Não interrogue os fatos. Porque por trás destes fatos há um controle maior. Há um controle maior do soberano e eterno Deus. E eu começo a entender que eles veem que as palavras dele não são suficientes. Às vezes a palavra do seu amigo não é suficiente para sanar a tua dor. Porque eles vêm questionando, mas não se preocupe não. Não se preocupe não. A resposta certa vem na hora certa. A identidade desses amigos eram questionadores. Porque eles começaram a falar: olha, é porque está em pecado. É por isso que está doente. É porque está em pecado. Por isso que Deus permitiu que tocasse no filho dele. É filho de pastor, é filho de líder, mas está lá. Por que não está aqui? Não questione Deus. O ministério foi dado por Deus. Não questione Deus diante da condenação. E menino não questione Deus. Deus está dividindo as águas. Deus está dividindo as águas. E os questionadores, mas sabe o que me alegra o coração? Sabe o que me alegra o coração? Há um dia lá na frente que Deus dá oportunidade para o questionador. Você sabia que Deus dá oportunidade para o questionador? Dá. E Deus nessa noite está falando assim: olha, amigos de Jó, ainda tem que mudar a conduta. Ainda tem que mudar a conduta, tem que mudar as ações. Ainda tem. E eu queria, e sabe qual é? Eles começam a olhar para Jó e dizem assim: olha Jó, tu tem pecado. É por isso que Deus tocou na tua carne. Essa enfermidade é para a morte, tu está em pecado. É por isso que Deus permitiu isso. Não, é para algo maior, é para algo maior. E eu começo a olhar para Jó e ver para ele que o que sobrou, que tem muita gente que fala que sobrou um cabo de telha, mas Jó ainda tinha a esposa do lado. A esposa estava do lado, passando a adversidade. Nós olhamos às vezes para aquela mulher e eu começo a entender que algumas coisas se revelam diante das atitudes da mulher de Jó. A mulher de Jó, ela tem perdas como Jó. Ela tem dores porque vê alguém que você ama sofrendo. Às vezes dói mais em você do que nele. Eu fico olhando às vezes o olhar da pastora quando vê a alegria de Deus trabalhando no meio das mulheres. Quando eu vejo a alegria do Senhor Deus, dos pastores, da liderança, quando Deus toma este povo. Aleluia. E eu começo a ver, nada dói mais em nós quando nós vemos alguma coisa acontecendo com os nossos. E ela começa a ver a situação. Sabe o que ela faz? Ela vai renunciar. Ela renuncia. Eu vejo a mulher que renuncia aqui. Uma mulher que começa o ministério até bem do lado do teu marido. Quando tem carro, sai andando. Quando tem o dia de ir para o restaurante, vai. E no dia que não quer? E no dia que não quer? Eu começo a ver uma mulher aqui renunciar e falar para Jó: senhor, eu vou te dar um conselho. Sabe, Jó, tu vai ainda reter a sua integridade. Deus tocou nos teus filhos. Deus tocou nos teus bens. Você vai reter isso? Vai reter aquilo que há dentro da tua alma. Tem coisas que tem dentro da alma do ser humano que o adversário não pode tocar. Olha aí, há coisas dentro de Jó que o adversário não pode tocar. Ele pode lançar palavras, mas tocar não pode. Tocar não pode. Deus está falando assim: olha, até onde o adversário lançou flechas, alcançou algumas pessoas na minha casa, alcançou alguns ministérios que vinham até renunciar. Ela falou: vou renunciar. Vou
renuncia, fala assim: olha, sabe o que você faz? Abandona o ministério da pregação, abandona esse pastoreio. Sabe por quê? Porque esses teus amigos aqui, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão te condenando. Mas eu era servo. Servo não domina as tuas ações. Servo age debaixo de ordens. Aleluia. As ações realizadas nesse lugar só foram realizadas porque estava debaixo de uma ordem maior. Debaixo de uma ordem maior. E num dado dia, está todo mundo olhando para Jó e falou assim: ó, ele vai atentar o conselho da esposa, ele vai entregar o ministério, ele vai entregar a igreja, ele vai entregar o cargo, ele vai entregar tudo que colocou nas suas mãos. Esse levante aí que aconteceu, esse motim no ministério dos amigos de Jó, vai fazer com que ele desista. Vai fazer com que ele desista. Sabe o que Jó faz? Jó tem algumas ações. Jó começa a olhar para si dentro dele e falar assim: olha, como falas o insano. Ele não acusa, ele fala como, ele fala como, ele compara a atitude. Ele não pecou, ele não acusou, ele compara as atitudes. E comparando as atitudes, ele fala como fala uma louca, tu falas. Olha aí, Jesus. Aceitar o carro é muito fácil. Aceitar o líder que nós queremos é muito fácil. Aceitar o pastor que eu acho que devo ter é muito fácil. Aceitar tudo isso é muito fácil. Mas eu quero ver você continuar servindo, sabe quando? Quando te tirar o ministério. Eu ouvi um sábio pastor falou: sabe quem é crente? Tira o ministério dele. Vamos ver se ele vai continuar sendo servo. Eu olhei e falei assim: tem palavras que são gravadas na nossa alma. E Deus quer gravar coisas na nossa alma. Deus quer gravar a identidade de Jó dentro de nós. Que identidade tinha Jó? Adorador. Adorador. Eu começo a entender que Jó começa a falar assim para a humanidade e deixar escrito entre essas entrelinhas, dizendo para mim e para você: ainda que Deus toque e do meu carro, ainda que Deus tire o nosso carro, eu vou continuar andando para casa do Senhor a pé, de ônibus, não importa de que maneira eu vou fechar a porta do emprego. Por quanto tempo será fechada? Por quanto tempo está fechada a porta para você? Vai voltar atrás? Vai voltar atrás? Não. Volta atrás. O adversário está suando o teu ouvido assim: volta atrás. Volta atrás porque a porta fechou. Volta atrás porque a porta fechou. Jó falou assim: pode fechar a porta. Pode fechar a porta. Porque eu vou continuar falando que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive, ele está vivo.
não pode pregar ainda. Não pode pregar não. Alguns anos atrás eu estava orando para a irmã Sônia esses dias. E ela falou que Deus falava com ela na Bíblia. Deus tem um mistério com as mulheres. Deus tem um mistério com você, mulher. Tu não estás morta, esposa, só tu vai dar fruto. Tem oportunidade para você nessa oportunidade de vida. A oportunidade da parte de Deus para você. É o Deus que te dá vida. Aos olhos humanos ela estava morta, mas aos olhos de Deus ela estava viva. Tem um divisor de águas. Tem um divisor de águas. Deus está dividindo os tempos. Em um tempo em que eu servia a Deus pelo que eu tinha, e o tempo que eu servia a Deus pelo que eu não tinha. Aí um dia eu estou no varal estendendo uma roupa. Deus falou assim: olha, agora tu podes. Que a última experiência que eu tinha para tu passar, tu já passaste, tu já passaste. Falei, amém, Senhor. Sabe o que Jó fala? Jó fala assim: vai tocar na estrutura da tua família, vou mexer com o teu filho, vou tirar ele da igreja, eu quero ver se ele vai continuar liderando essa casa. Sabe, o pastor falou assim, sabe o que é isso? Sabe o que Jó aprendeu com isso? É mais um motivo para mim me prostrar aos pés de Deus. É mais um motivo. Sabe o que sabe o pastor falou? É um sábio que não existia lá no livro de Jó. Falou assim: é mais um motivo para você adorar, Jó. É mais um motivo para você adorar. É mais um motivo para você trabalhar. É mais um motivo para você arregaçar as mangas. Eu vou tocar na tua carne. Vai entrar na mesa de cirurgia? Vou, mas faço. Falo línguas estranhas na mesa de cirurgia. Falo línguas estranhas na mesa de cirurgia. Sai dela dizendo: o Senhor esteve lá, não importa o lugar que você está, no monturo, onde você está. Há uma palavra da parte de Deus. Sabe o que eu vejo? Deus fala por internet de tantas coisas. Até aquele dia Jó não tinha visto tantas calamidades, mas um dia um redemoinho aparece e Jó falou assim: olha, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos
E eu confessei só com meu marido e com a irmã Silvana. Quando Deus manda entregar, aí mexeu. Aí vai mexer neles. Aí vai mexer neles. Um dia eu estava no meu coração, estava lá em casa, e Deus começou, eu falei, meu Deus, preciso fazer um propósito, estou fazendo um propósito para a minha casa. Eu vou fazer propósito para a minha vida, que nasceu. Numa ministração, o pastor Samuel falou assim, nós vamos fazer um propósito. Se você tem 20, eu estou falando isso aqui porque é uma ordem de Deus destinada para a minha casa. Falou assim, você vai fazer um propósito pela tua família e vai trazer. E eu fiquei pensando assim, Deus vai salvar muita gente na igreja que Deus vai levantar. E eu quero fazer parte desse negócio. E o pastor Samuel lançou aqui a oportunidade para a gente ajudar nesse terreno. Mas nós alguns questionadores no seu coração falaram assim, nossa, mas eu já ajudo nisso, ajudo naquilo. E eu vou questionar, mas antes disso eu já tinha falado no meu coração, tu vai fazer um propósito pelo teu marido, pelos teus filhos e por você mesmo. Tu vai, o que você tem na mão? Eu falei, não tem nada, vai lá e faz. Eu falei isso para você, antes do pastor Samuel fazer, Deus já tinha dado um projeto para ele, Deus tinha revelado lá. E falou, entrega isso na mão de Jó. Entrega esses carneiros que você tem para Jó, entrega tudo isso na mão de Jó. Sabe por quê? Porque eu vou fazer alguma coisa com isso. E você vai pedir para Jó orar por vocês. Sabe por quê? Porque quando tu tocaste, quando tu falaste com Jó, tu não falaste, tu não tocaste só nele, tocaste em mim, mexeu comigo. Quando mexia com Jó, mexia com Deus. Quando mexe com o adorador, quando mexe com você, não mexe com Deus. A gente tem que tomar cuidado quem toca mais. Aí a gente tem que tomar cuidado com quem toca. Sabe o que ele faz? Ele fala assim rapidamente. Sabe o que ele pega? Ele pega tudo que Deus ordena e vai lá e fala, Jó, eu estou aqui, eu me arrependo, eu me humilho diante de ti, ora por mim. E Jó falou assim, eu tenho que perdoar, só serve. Eu tenho que perdoar, só serve. Aí eu perdoo da parte de Deus, desce em Jó e fala assim, olha Jó, tu tens ainda uma mulher tão cara, vai orar por ele, Jó. E Jó começa a orar. E a Bíblia relata que Deus começa a mudar as situações. Sabe quando Deus começa a mudar situações? Quando Jó se prostra, Jó se levanta do monturo, Jó volta a se prostrar e Jó começa a orar. Sabe quando que Deus está mudando situações em meio da oração? A ordem de Deus, ora Jó, fala comigo Jó, fala comigo, revela os teus segredos para mim. Sabe por quê? Porque eu vou mudar o cativeiro. O segredo está na oração, Jó, o segredo está na adoração. Jó adorou no meio da adversidade. Sabe o que Deus está procurando? Verdadeiro adorador, aquele que tem, que dá o que não tem. O que eu tenho para dar para Deus? O que você tem para oferecer para Deus? O que nós temos para oferecer para Deus? Só tinha, não tinha nada. Ele falou, estou aqui Senhor, estou aqui para adorar. Deus viu o cativeiro. Eu fico eu fico imaginando Deus hoje olhando para essa terra e dizendo, se eu virei o cativeiro de imagina o que eu faço no meio de 100, no meio de 200. O que Deus pode fazer no nosso meio? Nenhum dos pensamentos dele pode ser impedido nas ações. Ninguém impediu Deus de fazer. Ninguém deixou Satanás. Deus falou assim,
sacerdotes, Deus deu para ela Samuel. Sabe o que a mãe de Moisés colocou o bebê? Sabe o que ela recebeu? Um legislador. Ou o que você colocou na mão de Deus não vai voltar igual, não vai voltar igual. Não vai voltar igual. Entenda uma coisa, nada que nós colocamos na mão dele volta igual. E eu quero entender que há em mim algo. Eu quero me identificar como Jó se identificou. E eu pergunto nessa noite para os jovens: está nascendo uma nova geração de adoradores. Se prepare para Deus ver o cativeiro virar em dobro. Ai, o cativeiro de Jó vai morrer desse jeito, não. Não vai morrer. Tinha pessoas que olhavam para essa mocidade e diziam: vai acabar desse jeito, vai acabar não. Porque Deus tem promessa, porque Deus vê, porque Deus olha, porque Deus faz, porque está na mão dele, o controle é dele. A mocidade veio aqui adorar a Deus. Se tinha um adorador, Deus mudou a história.